favor, tire. Está atrapalhando uma pessoa de sair. Está parado do lado de lá da nossa 7 de setembro aqui, quase em frente ao SEAC, tá bom? É um Corolla CQU dourado 0099. Se tiver aqui, por favor, levanta disfarçadamente, ninguém vai nem reparar que você tira. Disfarçadamente, tá? Pessoal, por sorte, na semana passada eu estava aqui, porque o professor Moisés teve um compromisso, e eu então fiz a passagem de João, que estava aqui, ó, João 1:35 a 1:42. E agora, que é a própria semana que farei, é a continuação, vai do 1:43 a 1:51. Será que é dela o Corolla? Viu? Disfarçadamente, é só não chamar atenção. Pessoal, vocês também não tem jeito, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Agora até eu me desconcentrei. Então vou falar um negócio para vocês, já que eu estou desconcentrado. Da outra vez que eu vim fazer palestra com o Nelson, né, eu pedi tanto ao Senhor, eu queria tanto fazer palestra sozinho. O senhor podia, sei lá, dar no Nelson aí uma rouquidão, né? E aí, de repente, toca o telefone, era insistentemente ligando, um recado do SEAC para você. Falei, quem? É o Nelson. Falei, ai não, senhor, não pode ter acontecido nada com ele. Daí falei, pergunta, Elaine, qual que é o hospital que ele está? Não, ele quer falar com você. Eu falei, que bom que ele está podendo mexer o pescoço. Mas daí era o Nelson dizendo que uma pessoa tinha vindo visitar o nosso SEAC, que ele fazia o mestre de cerimônias, então o senhor toparia fazer o tempo todo. Deixa comigo, Nelson. Nem estava pensando nisso, mas quebra o seu galho, pode deixar. E aí ontem, já sabendo no jornalzinho, puxa, tanta coisa para falar, meu. Podia dar outra vez aquela rouquidão no Nelson, né? E nada, e vibrava e nada. E hoje vejo que o Nelson bem. Falei, Deus não está mais me ouvindo. Mas fiquei sabendo que ele passou de uma cólica de rim ontem. Não foi, não? Mas a pedra saiu. E eu falei, puxa, eu tenho que pensar melhor aí como é que eu faço os pedidos, né? Então, pessoal, é o seguinte. Nessa continuação aqui do tema, fala-se sobre novas adesões. O que ele está querendo dizer é que Jesus continuou a convocação do seu colégio apostólico, chamando novos discípulos. E aqui nós escutamos falar de vários discípulos famosos, Pedro, João, Mateus. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que Jesus, na sua sabedoria sublime, convocou alguns discípulos, sabendo que cada discípulo tinha uma característica específica e que na hora certa ele ensinaria esse discípulo e ensinaria também a todos aqueles que estão ao redor, a todos nós que gostamos de ler a sua mensagem. Então, trago para vocês a personalidade de alguns dos discípulos. Tenho 3 aqui, Tadeu, Bartolomeu e André. 3 quase anônimos, que a gente não sabe muito bem como que ele era, o que eles sentiam, mas que eu me identifico com todos os 3, e acredito que vocês também. E extraindo alguma história, vamos ter grandes lições aqui do mestre. A primeira é que Tadeu era um discípulo que se impressionava com o poder de Jesus. Será que é dele o carro? Tadeu tinha uma vontade grande de entender como é que Jesus conseguia fazer para ter aquele poder. E poder é uma coisa que todos nós queremos ter, pessoal. Então ele diz assim, que quando ele via Jesus, e o interessante, pessoal, e convido a vocês, tudo que eu estou falando está aqui no Boa Nova. Não vejam novela, leiam Boa Nova. Não perca tempo com Big Brother, lê Boa Nova. Tem aqui na nossa biblioteca, na livraria, adquiram, vocês ajudam, vocês movimentam tanta coisa boa para vocês, para casa. Por isso, então, no capítulo do Boa Nova, que se chama A Luta contra o Mal, deste capítulo, diz assim, que Tadeu se impressionava demais como que Jesus conseguia curar daquele jeito, ou expulsar, na verdade, um espírito maligno, um espírito perturbado e perturbador. Só que aqui vale um ensinamento que está no Boa Nova. Ele diz, era atribuída a palavra demônio, diabo, na sua justa concepção, no seu justo entendimento. Diabo, demônio, Satanás,
não são criaturas personificadas, criadas por Deus, que tomaram forma do mal porque se revoltaram contra o Pai e agora são devotados eternamente ao mal. Isso é uma criação bem mais recente da igreja cristã, da Idade Média. Quando você fala de diabo, tem de origem grega ou latina, diabolus do latim ou diabolos do grego, que significa opositor, adversário. Daimon, que tem origem do grego, de demônio, é o que Sócrates dizia: eu andava pela rua e tinha vontade de praticar o mal, mas o meu demônio me impedia de fazer o mal. Desde criança escutei uma voz que sempre me impulsionou para o bem, sempre me orientou para fazer o certo. Este era o meu daimon. Esse texto, essas frases estão tudo na obra dele, Fédon, Apologia de Sócrates. Então, como que você vai contrariar a afirmação de um homem como Sócrates, que afirma que daimon era o anjo da guarda dele, meu bom gênio, meu guia, meu anjo protetor, meu daimon? No livro Os Filósofos do Herculano, ele fala isso, que Sócrates era acompanhado de um demônio que o impulsionava para o bem. Então, nossa ideia foi convertida, foi adulterada. E aqui eles vão dizer desse espírito que está perturbando a todos nós, porque temos uma ligação com ele do passado, gostamos de coisas que ele também gosta, então atraímos nos nossos pensamentos. Como que Jesus conseguia desvincular com tanta facilidade este elo e eles não? Então, diz o Boa Nova, Humberto de Campos, pelas sagradas mãos do Chico, que quando, por exemplo, Jesus fazia a libertação de alguém, aquela pessoa ficava tão bem, e os discípulos, principalmente Tadeu, que é Judas Tadeu, olhava maravilhado para o mestre. E um dia, uma menina, uma tal, que ela era uma dementada, diz, quando Jesus estava na Cesareia de Filipe, foi visitar alguns discípulos, pedindo o pai que ajudasse-a. E eles tentaram, e rola para cá, e ora para cá, e pega na mão, e joga água na cabeça, e pede, implora, ajoelha, nada, não muda. Senhor, desculpe, volta amanhã, Jesus vai estar aqui. E imagino que Jesus, na hora que foi curar, o Tadeu falou, agora ele não vai conseguir, cara, não é possível. Só que num toque de olhar, numa palavra, a menina curou-se, sarou. E ali está escrito assim, por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios? Demônios, espíritos perturbados, malignos no caso, malfazejos, para que pudessem dominar os adversários da causa divina. Se era tão fácil para Jesus, essa é a pergunta de Tadeu, por que ele não transmite para a gente? E ele vai perguntar para Jesus, ele vai pedir a Jesus, por que, mestre, o senhor não passa para a gente e não acha melhor? O Emmanuel respondeu essa pergunta, por que ele não passa? E eu vou dizer, se você quiser conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Dá poder para você ver o que ele faz com você. Dá poder para ele ver o que ele faz com aquele amigo mais fiel. O poder é perigosíssimo na mão de quem não sabe usar. É pôr uma arma na mão de uma criança, que ele vai ferir muita gente e com certeza a si próprio. Emmanuel diz assim, poderes ocultos. Neste livro, pessoal, que conta no Evangelho segundo Marcos, tudo que Emmanuel foi pegando na sequência. Este texto está no Caminho, Verdade e Vida. Mas se vocês pegarem, eu recomendaria, ler na sequência. Parece que fica mais fácil de gravar. Essa é a ideia do SEAC. A gente passar por todo o Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, na sequência. Se você faz Evangelho no lar, pega assim e vamos ler uma lição hoje. Aqui. Quase sempre vai ficar ali na mesma. E se o autor colocou numa ordem, tem sentido. Então, esse é o Evangelho segundo Marcos. É o 2 do volume. Tem os 4 evangelistas e o Ato dos Apóstolos. E Emmanuel diz assim, poderes ocultos. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos, afoitos a procurarem de qualquer modo a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto,
É recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Então o Tadeu não tinha que ficar tão preocupado com isso, de querer ter poder de curar, ainda que fosse boa a intenção. Ele diz, olha que bonito agora, ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhes as vestiduras para se curarem das enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam um apanágio divino. Apanágio é conquista, é propriedade, é atributo adquirido. Então, ele tinha um poder, mas na hora do Calvário, ele não usou. Contrariando a estratégia de Judas, que falou assim, eu entrego um mestre, na hora que quiserem colocar a mão nele, ele não deixa. Eu vi, esse homem fez tudo. Transformou água em vinho, num sopro ele deita esses soldados aí. Não vou usar a meu favor, em benefício da própria situação. Então Jesus não usou o poder para si próprio. Olha que agora, porém, de que antes do nosso permanecesse o bem dos outros, é que esse bem distribuído no caminho da vida é a voz que falará por nós e a Deus, aos homens hoje e amanhã. Então, sabe por que vocês não podem ter poder, eu não posso e Tadeu não pode? Vou falar por mim, porque eu venderia a cura. Se eu soubesse curar uma cegueira, ia custar caro. Para quem tem dinheiro, vai custar bem caro. Mas eu não posso ter, por quê? Porque eu não sei usar ainda. Então, poder, pessoal, somente poucos podem ter. E que desastre é quando ele vem parar na nossa mão. Ter poder lhe dá a condição de massacrar o fraco. E para você conquistar uma menina, às vezes você humilha alguém. Às vezes para se sobressair num hall de sociedade, você humilha um monte de gente ao mesmo tempo. Então é melhor não pedir riqueza, não pedir muita coisa não, porque você não sabe usar. Já percebeu que quando você perde dinheiro, parece que os amigos vão embora junto? É que talvez você tenha perdido o teu interesse, o interesse que eles tinham por você. E tem uma frase que é triste, mas é verdadeira. Quando acaba o dinheiro, o amor sai pela janela. É porque acabou o que você tinha de graça. Mas Emmanuel fala uma coisa interessante. A intenção é boa. Muitas vezes pode ser boa. No livro A Boa Nova fala assim, toda intenção excelente será levada em justa conta no céu. Isso me aliviou um pouco. Porque de coração eu pedi ao Senhor, Senhor, quais são os números da Mega? Aí ele falou, para que você quer saber? Eu falei, para fazer caridade. Não sei, filho. Não sei qual que vai dar. Porque eu tenho certeza que você não faria. Se você ganhar, você vai demonstrar o tanto egoísta que você é. Só de você me pedir isso, por que você não dá teu 13º igual o Chico fazia? Mas não tenho 13º, eu pago, eu sou patrão. Então fala, atende criança com dor. Mas aí também não posso fazer muita coisa, eu queria ajudar. Você queria ajudar com o que você não tem. Você queria ajudar da boca para fora, com facilidade. Portanto, se a minha intenção foi boa, me alivia muito. E digo a vocês, pessoal, no Livro dos Espíritos tem várias partes, Fala, olha essa aqui, pessoal. 655. Nisto, já estou na resposta. Como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Outra aqui, 672. Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção, e para ele pouca importância tem o fato. Então, se você fez alguma coisa que você está julgando, mãe, o que eu fui fazer? Não se preocupa, não, Deus vai te julgar pela intenção. Se você fez querendo ajudar, mas atrapalhou, não tem problema. Agora, se você fez para atrapalhar e atrapalhou, é bem mais grave. Isso que é o problema, isso é o que a gente não vai... tá aqui, 533, item A, 655, 658, 670, 672, 747, 949... Essa foi as que eu fui achando, fui lembrando e fui colocando. E cada uma, está lá daí das 600 a 900,
passeou por vários assuntos, ou seja, não é num quesito só, é qualquer coisa. Se a tua intenção foi boa, tudo bem, não se preocupe. Mas você não vai ganhar poder à toa, porque Deus te ama. Não é possível que já só falta 10 minutos. Aqui tem uma parte que Lucas 11 e Mateus 12 falou a mesma coisa. E eu faço uma ressalva aos espíritos que dizem que a gente, as outras religiões, não somos eficientes no processo de desobsessão. Diz Jesus assim, e também está no Boa Nova. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, provocando, procurando e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí, o corpo da pessoa. E ao chegar, encontra-a varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, e que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Para mim ficou bem claro. O espírito obsessor, ele tem uma ligação com o obsediado. Você tem uma dívida com ele. Você faz coisas que ele gosta. Você tem que romper esse laço com a amor-reforma íntima. Você que tem que falar, não quero mais fazer isso. Portanto, no livro dos Espíritos pergunta, o que fazer para se livrar da obsessão? 2 coisas. Praticar o bem, confiar em Deus. Porque você pode praticar o bem, como o Divaldo, por 40 anos. E só depois de 40 anos que o Espírito fala, não aguento mais, vou largar esse cara, não há meio. Então, confiar em Deus, que mesmo fazendo bem a coisa não está boa, continua. Persevere. Mas essa é a ligação. Agora, se você vem e expulsa a criatura, amarra ela, manda que ela fique lá, beleza, você tornou até a casa mais limpa, o cara melhorou realmente. Mas a hora que eu escapar, cara, esse cara pode me esperar. Eu trago a minha turma, eu trago mais 7. Não há uma semelhança que é uma mera coincidência? Ninguém apanhou na escola pequenininho e falou, vou chamar meu irmão mais velho. E volta com uma turma para pegar o outro? Não há outra chance, a menos você falar, deixa para lá, amigão. Tanto que ele está tentando. E você também, vive tua vida, cara, deixa ele em paz. E se o Espírito falar, quer saber? Beleza, cara, não vou mais me preocupar com isso, não. Pronto, não tem perigo. E se ele quiser voltar, ele volta, tudo bem, porque a ligação continuou. Mas é por isso, então, que nós não podemos querer ter poder para livrar o outro do mal. Jesus sabia o que falar, ele sabia tocar no íntimo e a pessoa ir embora. Não é simplesmente amarrar o espírito ou chamar uma falange para pegar aquele lá. Senão não vai funcionar. Seria essa a mensagem de Tadeu. Todos queremos ter poder. E no Evangelho ele sempre fala, Tadeu era dos discípulos aquele que mais se impressionava com as curas e o que mais queria fazer o que Jesus fazia. Muitos de nós se identificam com ele. Eu tenho plena convicção que todos aqui queremos um pouquinho de poder. A gente gosta de mandar, de desmandar, então é uma delícia. Mas tem um outro chamado Bartolomeu. Eu acho que todos vão se identificar. Diz assim, um dos discípulos, e ele sempre começa, mais dedicados do Cristo, e que empregava todas as possibilidades para acompanhar o Mestre, era Bartolomeu. Entretanto, Bartolomeu era triste. Triste. Puxa vida, eu tenho umas tristezinhas no coração. Às vezes eu paro para analisar que aquela gota está ali por quê? Porque caiu uma gota d'água do teto. Que esse tapete está rasgado assim? Porque muitos já andaram. Porque essa parede é branca? Porque pintado de branco. Mas por que essa dor está aqui? E eu não consigo encontrar uma explicação. Eu acredito que todos nós temos isso. Somos seres tristes. Carregamos conosco alguma coisa ruim. E tristeza é ruim, porque nesse capítulo chama bom ânimo e fala sobre os tristes. Tristeza tira o ânimo da gente, não tira? Não dá vontade de fazer nada. Foi isso que Baruch Spinoza falou. Alegria é a passagem para um estado mais potente do próprio ser. E tristeza é a passagem para um estado menos potente. Portanto, se você encontrar alguém, vamos lá, vamos chegar, chegou o dia, vamos embora. Opa, pega aí, vamos. Ele está alegre. Potência de agir. Não, eu vou trabalhar, eu faço aquilo, não se preocupa. Eu consigo. Potência de agir. Alegria. E o contrário, tristeza. Não, vão vocês. Mas você gosta tanto. Não quero vir, não.
estou chateado. Está triste, sem ânimo. E este capítulo vem nos pedir, tenham um bom ânimo. Fiquem felizes, pessoal. Lutem, mesmo com dor, para serem bem felizes. Essa é a explicação de Baruch Spinoza. No texto aqui, que não dá tempo de comentar, as minhas rezas não foram tão boas, o Nelson está aí, eu vou pular uma parte, mas leiam lá na página 67 deste livro. O que Jesus diz? Por que somos tristes? Porque vamos contra a vontade de Deus e quebramos a cabeça nas pedras do caminho pedregoso que é o planeta Terra. E em vez de se alegrar, de ajustar, de se alegrar pelo mundo que nos alegra, pela esposa que é minha e não a do meu vizinho, pelo carro que é meu e não da concessionária, pela casa ainda que alugada, mas que é minha, e não a casa lá dos meus sonhos. Esta é a vida boa. O mundo que te alegra é o mundo que te traz a ânima da nossa alma, a alegria de viver. E não importa, o rico, bonito e inteligente não necessariamente é mais feliz que o pobre, feio e com dificuldade para aprender. O mundo que te alegra é o mundo que você decidiu ser este mundo, o mundo bom. Mas mesmo com a dificuldade, pessoal, mesmo com a dor, veja o que Jesus disse para André. E essa mensagem é uma das coisas mais profundas e mais tocantes que já se escreveu com a mão de um ser humano. André, se algum dia os teus olhos se fecharem para a luz da terra, André ficou cego. Sirva a Deus com a tua palavra e com teus ouvidos. Mas, se um dia ficares cego e mudo, toma mesmo assim a charrua, o arado, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos, André, da palavra, dos ouvidos, das mãos e dos pés, deverias servir a Deus com a paciência e a coragem. Servir a Deus a qualquer custo. Enquanto eu tiver voz, eu vou falar em nome daquilo que eu acredito que é verdade. Quando eu tiver voz, mais eu vou aprender Libra. Eu vou fazer Libra. Mas se um dia, espero que não, eu ficar na cama como Jerônimo Mendonça, eu venho fazer palestra na cama. Porque ele subiu aqui nesse SEAC, confirmei com o professor Leopoldo, e ele serviu a Deus. E muitos chegavam para ele reclamando dos problemas. Tem muito problema. Ele falava, poxa vida, sua vida está difícil, né, filha? Você tem algum sonho, filho? Tenta realizar. O que é que você queria? Eu queria ir para os Estados Unidos, queria comprar meu carro, isso aqui. Que bacana, lute, você vai conseguir. E você, Jerônimo, o gigante deitado, tem algum sonho? Tenho, filha, tenho sim. Qual é? É poder virar de lado. Poder dormir de bruços. Mas vai em frente, filha, não reclame da vida não. Ela vai melhorar. Então tristes, então desejosos de poder, então criaturas amorosas chamadas filhos de Deus. Aqui não tem ninguém cego, como Richard, que praticamente não enxerga e serve a Deus. Aqui não tem ninguém com tanta dificuldade como mencionou-se para André. Então nós podemos servir a Deus com tudo o que precisarmos. E tem uma história que eu quero só ilustrar. É possível conseguir isso? É possível não desejar o poder? É possível não ser triste nesse planeta? É possível fazer o que Jesus está pedindo? Eu vou dar um exemplo, vocês verem se é possível. O primeiro já foi, com Jerônimo Mendonça. Mas há um chamado Chico Xavier, que uma vez foi perguntado a um repórter para ele, Chico, eu fico impressionado com você. Você não está cansado, não? Eu de ficar aqui com você estou esgotado. De ver você assim atendendo, com esse olho que está sangrando. E Chico, você não cansa dessa peregrinação na sua porta, não? E muitas vezes, pessoal, a própria família do Chico brigou e ele teve que sair de lá para Uberaba, porque a família não estava aguentando mais. Então ele falou, não filho, não me canso não. Essas pessoas que vêm aqui, elas me trazem felicidade. E sabe filho, eu não sofro assim como vocês falam. Eu tenho uma alegria profunda em mim. Sabe, filho, eu não enxergo nada por este olho. A minha vista esquerda não funciona, tenho uma catarata inoperável aqui. Mas dessa vista direita, eu faço tratamento com colírios variados que me diminuem a sensação de estar com areia nos olhos. Mas sabe, filho, há muito tempo já entendi que enxergar, ainda que precariamente,
ainda que por um olho só e mal, para mim já é um privilégio. Um privilégio enxergar e escrever quase 500 livros à mão. E uma outra vez, o Chico ficou triste, sim. Diz que o Emmanuel percebeu, foi lá para ele e falou: Chico, o que foi, Chico? Tá abatido? O que tá acontecendo? Mano, eu não sei. Passou a me dar uma angústia, uma tristeza que eu não sei de onde vem. E Emmanuel diz assim, como uma chaleira que a gente apagou o fogo e a água tá esfriando, né, Chico? Isso, Emmanuel. Não se preocupa, velho amigo. É natural num planeta de provas e expiações sentir isso. Para um pouco. Guarda a caneta, Chico. Vai lá pro teu quarto e fecha a porta. E eu, como espírito, não vou entrar. E poderia entrar. Mas conversa com nosso Pai. Conversa com Deus. Abra a comporta de lágrimas do seu coração, Chico. Portanto, pode chorar para Ele quando você quiser. Mas depois, velho amigo, lave o rosto e vá sorrindo atender a multidão. Porque o coração é seu, Chico, mas o rosto pertence aos outros. E é possível fazer isso? Porque o Chico fez isso até velhinho. Quando psicografou uma última coisa, chamou a família em tom de despedida, se recolheu e desencarnou. Por incrível que pareça, no Evangelho do Boa Nova, ele diz: André, ainda que ficares privado dos teus olhos, das tuas mãos, da tua boca, dos teus ouvidos, pode servir a Deus com a paciência e a coragem. E no livro dos Espíritos está escrito na lei de adoração que você deveria mais louvar e agradecer a Deus. Mas se você quiser mesmo pedir alguma coisa, você pode pedir 3 coisas: paciência, coragem e resignação. E como pode pedir isso? Na oração de manhã hoje eu dou a minha palavra a vocês, eu pedi. Se eu tivesse alguma influência pessoal, eu faria como o Tadeu. Eu saía curando, aliviando aí com tudo quanto é jeito. Porque eu dou minha palavra que essa é minha vontade. Mas como eu não sou, e sou muito menos do que Judas, não Judas Tadeu, o legítimo Judas Iscariotes, eu falei uma oração: Senhor, na hora da palestra, coloca no colo de cada um daquele que estiver ouvindo um bilhete, um cartãozinho, com uma única palavra: paciência, coragem ou resignação. O que vocês estão precisando? O que vocês estão querendo da vida? Qual das 3 palavras não se encaixa? Paciência? Paciência. Para ver que aquele menininho que era tão bonzinho, chamado Henrique, que se escondia atrás do cabo de vassoura, tornou-se um adolescente revoltado, um aborrecente, insuportável. Paciência, vai passar. É uma fase, logo ele vai ficar velho e vai ficar bacana outra vez. Resignação, para ouvir do médico falar: ele não está correndo risco de morte, não. Mas ele não vai mais andar. Ele lesionou a coluna e vai ficar paraplégico. Resignação, que vem de resignar, que é aceitar feliz o que você não quer e te contrariou, mas continuar o seu caminho. Ou coragem, para levantar de manhã e encarar um planeta complicado chamado prova e expiação, onde balas perdidas encontram gente, onde a gente está aí o tempo todo correndo risco de morrer, de ser assaltado, principalmente no nosso país. Mas acima de tudo, coragem para seguir mais um dia, mais uma órbita que o Sol recebeu do nosso planeta, e falar: hoje vai ser melhor, porque eu estou melhor. E quando você está melhor, o mundo melhora. Para a gente receber um prova e expiação, se despedir dele e agora tornar-se regenerador, não é a terra que tem que esquentar sua água, não é a terra que tem que baixar ou subir o nível do seu mar. Somos nós que precisamos melhorar para oferecer ao planeta uma população melhor. Eu fiquei encantado quando eu vi que os planetas estavam enfileirados numa sala de hospital. E o médico dos planetas disse assim para Júpiter: não se preocupa, Júpiter, você vai melhorar. Você é o maior dos planetas, o irmão mais velho. Continue seu trabalho, está tudo bem. Entra Saturno. Saturno, não se preocupe, o seu anel está um pouco desalinhado, mas nós vamos corrigi-lo. E de repente entra o planeta Terra. Ele fala assim: eu lamento, Terra, tenho uma péssima notícia. Você está doente, você está com humanos. Que Jesus nos abençoe.